Todo mundo que está nos ouvindo também, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor, 10 horas e 32 minutos. E olha só, pessoal, como será que anda o clima por lá hoje em Brasília? Será que teremos exceções normalmente? Será que o clima serenou? Vamos com o nosso repórter André Anelli para saber todos os bastidores das últimas movimentações hoje pela manhã. Tenho certeza aí que estão frenéticas. Vai que é sua, meu xará, André Anelli com a palavra. Bom dia. Obrigado, Xará. Muito bom dia a você também e a todos aqui no Morning Show da Jovem Pan. De fato, nos bastidores tem muita movimentação, sim, a respeito, então, da viabilidade de votar aquele conjunto de pautas que foi cobrado no início da semana pelos parlamentares que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que nesse momento, pelo menos aqui na prática, no Salão Verde, que dá acesso ao plenário da Câmara dos Deputados, o clima é de bastante tranquilidade. A gente pode ver aqui atrás, inclusive, que o acesso principal ao plenário está desobstruído, diferentemente do que ocorreu nas últimas horas, quando, inclusive, os parlamentares ocuparam o plenário no sentido de impedir o início dos trabalhos de votação aqui na parte principal da Câmara dos Deputados. Na noite de ontem, a gente relembra que houve uma tentativa por volta das 8h30 da noite do presidente da Câmara, Hugo Motta, de sentar na cadeira para dar início, então, à sessão, só que ele foi impedido porque diversos parlamentares ocupavam ali a mesa diretora. A cadeira especificamente de Hugo Motta era ocupada pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Depois de muita negociação, mais de 2 horas de conversa, aí sim Hugo Motta conseguiu abrir a sessão. Mesmo assim, ele fez apenas um discurso de cerca de 10 minutos e encerrou a sessão sem qualquer tipo de manifestação, no sentido de promover votação ou de apreciar alguma medida. Então, os trabalhos na prática ainda não tiveram início, pelo menos no plenário aqui da Câmara dos Deputados. E para a retomada desses trabalhos, houve uma série de reuniões também, inclusive na residência oficial da Câmara dos Deputados. Líderes, inclusive aqueles da oposição, estiveram reunidos com Hugo Motta para pedir algumas pautas que possam, então, ser pautadas e assim permitir o andamento dos trabalhos na casa. E pelo menos 3 pontos foram então negociados entre os líderes e o presidente Hugo Motta. O primeiro ponto deles é a mudança no foro privilegiado para que processos que hoje são de competência do STF passem a ser de competência de instâncias inferiores da Justiça. Existe uma expectativa para que o processo, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, se essa medida for aprovada, passe então para a primeira instância e não diretamente de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto negociado é que medidas judiciais contra parlamentares só podem ser cumpridas dentro do Congresso com o aval do Legislativo. E o terceiro ponto é a votação da chamada PEC das prerrogativas, que visa a restringir a prisão em flagrante de parlamentar em casos de crimes inafiançáveis listados na Constituição, como, por exemplo, racismo e também crimes hediondos. Então, essas questões, de certa forma, foram negociadas. Houve, então, de certa forma, uma negociação com o presidente da Câmara dos Deputados para que essas medidas passem a ser discutidas aqui na Câmara dos Deputados, só que, por outro lado, ele não cedeu em relação à principal pauta, que seria então a anistia completa e irrestrita aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Do lado de lá do Congresso, no Senado, também existe pressão nesse momento para que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, possa pautar o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, só que ele também, nesse momento, não prometeu e não tem se posicionado favoravelmente a pautar essa medida. A gente está com a informação agora de último momento de que, logo mais, por volta de 11 horas, os senadores devem conceder uma entrevista coletiva ali no Salão Azul e existe a expectativa também de, por volta do meio-dia, uma reunião desses líderes lá do Senado com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, também no sentido de fazer com que sejam, então, discutidas as pautas de interesse dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda essa manifestação se dando por conta, então, da decretação de prisão domiciliar do ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes. André. Obrigado, meu xará André Anelli, sempre preciso. Panorama do jeito que a gente gosta, repleto, recheado aí de bastidores, e a gente segue aqui para repercutir. Obrigado.
Inclusive, uma informação importante que trouxe às 11 da manhã, né? Então, vai pegar o horário do Morning Show, com certeza a gente vai conseguir exibir ao vivo aí. Vale lembrar que o Senado ainda está nessa obstrução, então ainda tem parlamentares acorrentados à mesa ali do Será Senado que o Magno... Federal. Eu fiquei pensando, sabe o quê? Como é que vai no banheiro tudo? Como é que tá fazendo? Eles estão em uma escala. Um amigo meu falou, não quero ser o assessor do Pinico, né? Eu imagino a situação. Não, mas eles combinaram tanto a Câmara quanto o Senado, eles tinham uma escala ali certinho com os nomes, os horários. 6 por 1? E o final de semana, 7 por 0. 7 por 0, é. Alguém tem a chave do cadeado, 7 por 0, é. Mas o presidente Davi Alcolumbre vai fazer uma sessão online, né? Digital, driblando com isso. E ontem dizem que era o plano do Hugo Mota, né? Mudar para o auditório Nereu Ramos a sessão. Só que, em tese, a oposição disse que seria isso e ocupou também o Nereu Ramos, precisando de mais pessoas para cumprir a escala ali, porque agora tinha mais um auditório. Mas acabou que terminou de outra forma. Agora o Davi Alcolumbre teve uma solução do EAD aí que foi estratégica. Mas na semana que vem ele quer retomar os trabalhos e acho mais difícil tirar a senadora à força. Ele deu a entender que, por bem ou por mal, semana que vem vai funcionar na casa, né? Então, assim, ou vão se desarmar, ou por mal seria um acionamento da Polícia Legislativa para retirar os senadores da mesa diretora, que seria uma cena meio grotesca, né? Agora, parece que ultrapassou a fronteira ali ideológica da trincheira política que ontem estava realmente bem inflamada aí dos dois lados, flecha voando para tudo que é lado, mas parece que, pelo menos, houve um consenso parcial, eu diria. Então, ser parcial não é consenso, né? Então, vou ter que trocar aqui. Mas vocês entenderam o meu ponto, no sentido de que parece que a impressão de que houve um excesso, imprudência e um escalonamento excessivo por parte do ministro Alexandre de Moraes, um tensionamento desnecessário, atravessou as fronteiras ideológicas ali e a gente pouco mencionou ele hoje. Impressionante como nesse frenesi do noticiário, a gente perdeu de vista que talvez uma das maiores reclamações unânimes lá dentro, né, Nathalie, foi de que como o Legislativo está completamente subjugado pelo jugo ali, a bota do Supremo. E pouco foi dito, pouco foi mencionado pelo, naturalmente, o Alexandre de Moraes ontem particularmente, né? Como é que ficou a posição dele depois desse pandemônio legislativo? Na verdade, é tudo muito complicado, né? Tudo acabou sendo uma cortina de fumaça ali, né? Ou talvez até uma oportunidade para ele dar um recuozinho e respirar, né? Exatamente. Afiar o serrote um pouco. E talvez e tomar algumas outras decisões ali, talvez abrir mão de algumas decisões que ele já tomou. Tomar né, um calmante também, talvez. tem que voltar à postura, né, de imparcialidade. Mas né? o STF nessa história toda, hein? O STF, próximos passos. O STF começa a ter ali não passa a não ter mais um consenso, né? Então já está havendo uma divergência ali entre os ministros, né? Sobre muitas questões. E principalmente sobre o que aconteceu ontem. Né? Então você começa a ter decisões ali que não são unânimes e aí o Supremo vai começar a ter que se articular entre ele e discutir pautas ali, né? Processos e assuntos ali que estão urgentes, né? Então fica uma situação acaba ficando um pouco mais delicada. Agora, eu quero te ouvir também, Jess Peixoto, nesse sentido, previsão para os ministros do Supremo vendo essa encruzilhada que está posta. Eu acho que a Magnitsky tem um efeito real nos ministros, porque eles têm negócio nos Estados Unidos, porque eles gostam, porque eles frequentam, porque as melhores universidades do mundo, de Yale a Harvard, que tantos deles são, muitas vezes, professores convidados, estão nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa ameaça, ela dá um efeito. Eu não vejo um consenso no Supremo em momento nenhum. Eu acho que algumas pessoas sempre se mostraram um tanto quanto divergentes. Mas essas pessoas, elas não queriam ter a cara dessa divergência, elas não queriam comprar a briga. Veja que o Supremo é um colegiado pequeno, são 11 pessoas que têm uma tendência, muitas vezes, de se apoiarem, até mesmo por conta de críticas que eles sofrem. Não de agora, André. O PT, em muitos momentos, criticou bastante o STF, outros governos também. Então, existe uma trajetória de críticas que vem, então eles têm esse aspecto defensivo. Com as medidas, a visão mais geral dessa situação toda, acaba que eles também têm esse temor de uma possível represália. Então, acho difícil dizer que nenhum ministro tem medo da represália, embora alguns publicamente estão dizendo que não, como o caso do ministro Gilmar Mendes. Então, agora nós vemos vozes que são mais dissonantes, que discordam mais, como o Fux, como o André, como o ministro
o ministro Edson Fachin, que em muitos momentos foi crítico no passado, vale dizer que foi um nome forte do STF na Lava Jato. Então, assim, a realidade é que esse clima mudou. E agora eu acho que existe uma contenção que está sendo solicitada. E solicitada aqui, eu não estou falando que tem alguém no pé ali do ministro Alexandre de Moraes falando, nossa, se contenha. Mas é dando indícios de que o clima está tenso. E esse é um julgamento que vai acontecer em breve, que é o julgamento de um presidente da República. Como que foi em um certo grau da segunda instância no caso Lula. Então, assim, o clima está muito tenso. Então, eu acho que agora é a hora de tirar o pé do acelerador e que eles próprios talvez tenham essa visão. E aí, eles vão passando essa visão cada vez mais para o ministro Alexandre de Moraes. E eles agem pelos bastidores, né? Jantares discretos, enviados ali para missões nobres ali nos bastidores, muita aquela ajeitadinha de lapela, meu líder, vem aqui, muito com o vescote. Agora, Mano Ferreira, foi talvez ali um desvio milimétrico da liturgia, ou pelo menos do processo que o ministro Alexandre de Moraes acabou conduzindo, e aí teve essa represália toda, e talvez ele começou a se tornar fonte de risco para o próprio sistema que por muito tempo o deu sustentação, e talvez por isso, não estou falando que ele já foi tacado para os leões, até porque ele ainda concentra muitos poderes. Porém, eu acho que ele nunca teve tão fraco estrategicamente como nos últimos 2 dias. Se isso vai se manter, a ver. Mas eu queria a tua opinião também. Um ponto importante nesse contexto, Marinho, é lembrar que o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal será o ministro Edson Fachin. Boa. E ele esteve essa semana participando de um seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso, onde falou sobre o papel da Suprema Corte na democracia, e foi muito claro em dizer, por exemplo, que os ministros precisam exercer mais autocontenção, que é preciso que o Supremo seja compreendido, que seja percebido na opinião pública como um poder que está atuando estritamente dentro das suas funções institucionais. Criticou, inclusive, o excesso de entrevistas de ministros na imprensa e o excesso de espaço que nós, da imprensa, damos para as opiniões, muitas vezes até análises políticas de ministros no bastidor. Então, em outras palavras, o ministro Edson Fachin deu declarações que colocam quase uma carta de intenções da forma como ele pretende gerir o Supremo Tribunal Federal a partir do momento em que sentar na cadeira que hoje é ocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, fazendo com que o Supremo tenha um papel muito mais discreto na disputa no funcionamento institucional do Brasil do que está tendo hoje. Que talvez bastante protagonista. O maior sinal disso foi ele ter votado divergindo da maioria ali no Supremo, especialmente na questão da regulamentação das Big Techs, que elas deveriam ser regulamentadas fora do STF. Seguiu ali, cerrou fileira com o André Mendonça, e isso já foi um sinal claro de que também não vai ficar aqui, enfim, ouvindo passivamente e sendo um coadjuvante só, enfim, nos bastidores da Suprema Corte. Muito pelo contrário, na manutenção ali do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ao contrário daquela decisão que a gente ainda está para sentir o impacto a qualquer momento, né, David? Não, sem dúvida, mas o que me chama a atenção também são as sanções impostas pelos Estados Unidos, bem porque lembrado, já tem novas declarações em relação a isso, né? Mais especificamente do subsecretário de Diplomacia Pública americano,